A Dora fala então claramente para o Freud, né, que ela estava sendo entregue ao Sr. K como prêmio pela tolerância dele para com as relações entre a mulher e o pai de Dora, e por trás dessa ternura pelo pai podia se pressentir então a fúria por ser usada dessa maneira. Então a Dora estava falando claramente para o Freud. O Freud reitera que é possível essa leitura, mas o tempo todo dá a entender que, na verdade, essa acusação que ela estava fazendo para o pai, né, contra o pai, na verdade escondia o fato dela ser apaixonada pelo Sr. K o tempo todo. Ela, na verdade, estava fazendo uma censura contra si mesma e não contra o pai. Freud vai até lembrar de uma história aqui de uma governanta que esteve lá na casa da Dora e que era apaixonada também pelo pai, também quis o pai para si, mas o pai, evidentemente, que manteve relações com essa governanta, inclusive, mais uma chance para o Freud ver a família patriarcal em ação, o machismo em ação, mas o Freud não viu, né? Assim, ele prefere não ver que esse pai, enfim, tem todas as mulheres, né? Quer ter todas as mulheres e pode se servir delas, né? Como objeto. Então, quando essa governanta coloca em questão, né, o fato de estar ali sendo usada e que ela não vai ser tomada como esposa desse sujeito, o pai de Dora, ela vai embora, mas a Dora ela está ali identificada com ela também. Para o Freud, a Dora está identificada também com a governanta que vai ser abandonada, que também está apaixonada pelo pai, assim como a Dora. A Dora também está apaixonada pelo pai, a Dora está apaixonada pelo Sr. K, só que ela não admite essas paixões. E é a partir dessa não admissão do Édipo, né, da Dora, a paixão dela pelos homens, né, em particular paixão pelo pai, que os sintomas começam a aparecer, que a histeria começa a aparecer. Essa é a interpretação do Freud. Essa relação com a governanta vai ser retomada na relação que o Freud vai ver entre Dora e a Sra. K, isso já no final do primeiro capítulo. Então estou dando um salto aqui para a gente ver aqui como que o Freud está interpretando a relação da Dora com a Sra. K. O Freud vai dizer, era uma repetição do que acontecera com a governanta. A Sra. K também não a amara por ela mesma, e sim por causa do pai. Ela a havia sacrificado sem um momento de hesitação para que seu relacionamento com o pai de Dora não fosse perturbado. Então é isso que a ofende, né? Também assim, a Dora se apaixona também por essas mulheres, né? Que ensinam para ela, que leem com ela, que estão transmitindo algumas coisas para ela. Ela se apaixona por essas mulheres. O Freud está pressupondo ainda a bissexualidade psíquica que, no caso da Dora, está bem presente aqui na descrição do caso. E essa paixão por essas mulheres também não vão ser atendidas porque a Dora vai se sentir usada por essas duas mulheres, tanto a governanta quanto a Sra. K. As duas a usam sem hesitação, a jogam fora quando elas percebem que elas não vão ter o amor do pai, e é por conta do amor do pai, né, por conta do desejo do pai que essas duas mulheres se aproximam da Dora e não por ela mesma. É contra isso que a Dora também se opõe, né? O Freud vai dizer com todas as letras aqui no final do capítulo, né, que invejava o pai pelo amor da Sra. K e que não perdoava a mulher amada a desilusão que ela lhe causara por sua traição. Então, essa ideia do Freud que a Dora estava apaixonada pelo pai, estava apaixonada pelo Sr. K, mas também estava apaixonada pela Sra. K, está colocando aqui em questão como que, para o Freud, esses amores que estão acontecendo o tempo todo, na infância, na adolescência, eles não deixam de ter efeitos psíquicos o tempo inteiro na vida dessa moça, dessa mulher, na vida de qualquer paciente. O Édipo, ele está acontecendo o tempo todo. Isso está muito presente na concepção aqui do caso clínico do Freud. Para a gente resumir um pouco o que está acontecendo aqui, né, nessas relações, por assim dizer, quadrangulares, né, os dois casais, né, que estão ali na articulação do amor da Dora, né, os pais dela, né, o pai e a mãe, o senhor e a Sra. K, e a Dora presente aqui nesse universo, né, dos casais. A Dora está tentando resolver o Édipo dela da medida em que ela pode. O que o Freud está pressupondo é que a bissexualidade problematiza ainda mais
esse quadro, né? Não é só o Édipo no sentido heterossexual, Adora ama o pai, quer excluir a mãe e por definição ama o senhor K e quer excluir a senhora K. Não, isso é mais complexo ainda, né? Ela ama a senhora K, ela ama a governanta, ama a mãe também, que não aparece muito no caso clínico aqui da Dora. Ela é uma mãe muito apagada, uma mãe que, enfim, está ali meio que na psicose da dona de casa, né? Fazendo as coisas de casa só, ela não aparece muito, mas de qualquer forma ama a mãe, deseja substituir a mãe, mas é um Édipo que se complica pela bissexualidade. Então, a gente pode resumir, ela tem, por assim dizer, um amor pela senhora K. Eu quero amar como meu pai, então ela se identifica com o pai, isso é parte do Édipo dela. Em um outro momento ela se sente traída, eu sou amada, mas por amarem o meu pai, não por mim mesmo. Terceiro momento, eu quero ser amada como meu pai é, também é uma forma do Édipo se fazer aqui com a Dora. Quero ser amada por essas mulheres, como meu pai é amado por elas. Então vocês observem que o Édipo da Dora está sendo colocado em questão. É para esse tipo de leitura que eu quero chamar a atenção de vocês. Assim, a gente não precisa ler os detalhes do caso clínico, né? O machismo, essa crítica que eu tenho feito aqui ao caso, mas eu quero que vocês entendam a lógica do caso clínico proposta pelo Freud. Como que o Édipo, por exemplo, descrito aqui dessa forma, ele é complexo. Não é só um joguinho do eu amo meu pai, quero matar minha mãe. É um jogo complexo que envolve desejo, identificação com o pai, com a mãe, com as mulheres, enfim, uma bissexualidade que está pressuposta. É isso que está presente no pensamento do Freud aqui e que é interessante da gente ressaltar. Aparece um conceito aqui no caso clínico da Dora, que é a complacência somática. Esse conceito parece desaparecer ao longo da obra do Freud depois, ele não aparece muito, ele não é frequente, mas é um conceito interessante que vale a pena retomar, que diz respeito a um tipo de hipersensibilidade de um órgão, produzida, por exemplo, por uma doença que a criança teve, vamos supor um tipo de adoecimento nas vias respiratórias, e esse adoecimento torna o órgão, né, o conjunto de órgãos, um pouco mais frágil, e isso dá a esse conjunto de órgãos uma complacência que o circuito pulsional aproveita para instalar o sintoma. Então a criança teve lá uma infecção que a tornou mais disponível, por assim dizer, no seu circuito respiratório, e aí o aparelho psíquico se aproveita dessa fragilidade, dessa complacência e faz o sintoma aparecer justamente ali nesse circuito respiratório. Então vem a asma, né, vem a dispneia, vem alguma coisa que aproveita a fragilidade do organismo para fazer com que o circuito pulsional possa se representar, possa fazer o sintoma aparecer justamente nesse lugar do corpo que é mais complacente. É uma tese que me parece interessante do Freud, isso não vai aparecer muito na obra dele, mas faz sentido assim do ponto de vista de um certo apoio. Aliás, essa noção de apoio é uma noção muito importante que está presente já aqui nessa ideia de complacência somática. Isso vai aparecer muito claramente nos 3 ensaios, né? Um texto que vai vir depois do caso clínico aqui, quase no mesmo ano de publicação, 1905, que é a ideia de apoio, ou seja, a pulsão sexual se apoia no corpo, ela se apoia numa função corporal, também para o adoecimento, também para a produção do sintoma. Então existe uma complacência somática quando o órgão está, por assim dizer, disponível para o pulsional, para a libido se instalar e poder realizar-se de uma maneira disfarçada aquilo que ela não pode realizar de maneira direta.